Pensei que só por meu pensar tu virias a ser, mas não. A graça e a paz do nosso Deus, querido irmão. Sou o seminarista Ian Guedes e esse é o projeto Sementes de Fé. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o autor do novo livro que nós temos estudado, A Certeza da Fé. O nome dele é Herman Bavinck. Esse material que vocês estão tendo acesso, ele foi disponibilizado livremente pelo reverendo Donizete. O reverendo Donizete é pastor na Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo dos Campos e é meu professor no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Vamos lá. Herman Bavinck nasceu em 1854 e morreu em 1921. Então ele viveu entre o século XIX e o início do século XX, o início do século passado, é onde está aí a maior parte das produções de Herman Bavinck, que mostra que ele é um teólogo um tanto recente. Bavinck nasceu na cidade de Hoogeveen, na Holanda, filho de um pai alemão, né, Jan Bavinck, que morreu em 1909 e que era ministro da Igreja Reformada Cristã, que é uma igreja conservadora e eclesiasticamente separatista, né? No início do século XX, os irmãos sabem, a Holanda, ainda que calvinista, ainda que uma igreja presbiteriana na forma de governo, calvinista, ela estava sofrendo com grupos de liberais dentro da denominação. Então, os conservadores na Holanda, na igreja reformada holandesa, são separatistas. Aqueles são conservadores teologicamente. Então, Bavinck, ele estudou em Kampen em 1875, se formou pela Universidade de Leiden e concluiu a dissertação sobre a ética de Zwinglio. Durante boa parte da sua vida, ele foi pastor e professor de uma disciplina chamada dogmática. Essa disciplina dogmática reformada, é uma disciplina dos seminários e das universidades da Holanda que equivalem ao estudo daquilo que nós chamamos teologia sistemática, ou as doutrinas da fé cristã. Então, ele é um professor de doutrinas. O contexto, irmãos, é o avanço do chamado modernismo, né, o liberalismo teológico. Em meio a esse avanço do modernismo, Bavinck se tornou um separatista, apoiando um grupo de calvinistas em um movimento chamado Secessão, em holandês, Afscheiden. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas esse grupo separatista depois se une a um outro grupo maior que era liderado por Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, alguns irmãos conhecem, ele foi primeiro-ministro da Holanda, né? Então o líder máximo, o chefe do governo nos Países Baixos, que inclui a Holanda e outros territórios lá dos Países Baixos, né? E esse movimento maior era chamado de queixa ou dolente. Esse movimento, queixa, ou esse nome aí em holandês, é uma referência histórica, é um termo usado por ministros reformados que se opunham ao arminianismo lá em 1618, 1619, na época do conhecido Sínodo Nacional de Dort. Então, Abraham Kuyper usa a mesma nomenclatura que os calvinistas conservadores usaram lá em Dort no século XVII e aqui no século XX. Abraham Kuyper usa esse nome, cria esse movimento. Bavinck se une a Kuyper nisso daí. Como resultado da fusão, a nova igreja reformada, libertada, né, ela herdou o seminário da denominação das igrejas do primeiro movimento. Esse seminário se tornou o seminário denominacional da GKIN, que é alguma coisa do tipo Gereformde Kerk in Nederland, a reformada igreja na Holanda, ou a igreja reformada
da Holanda, né? Essa denominação foi onde Kuyper e Bavinck permaneceram, e eles trouxeram aí os ministros, os pastores, os professores do seminário da antiga denominação que ou estava migrando para o modernismo, ou então se juntou nesse movimento junto com Abraham Kuyper. A Universidade Livre de Amsterdã foi um marco na vida de Abraham Kuyper e também na vida de Bavinck. Bavinck substituiu Kuyper em 1902 como professor de teologia. Nessa época, ele já havia escrito a sua dogmática reformada. Para quem não sabe, a Universidade Livre de Amsterdã foi uma universidade idealizada ali, muito bem desenvolvida por Abraham Kuyper, que se tornou também reitor dessa universidade, professor de teologia, e foi substituído por Bavinck, autor do livro que nós temos estudado, A Certeza da Fé. Então, um pouco aí da história. Em 1906, Bavinck se torna membro da Academia Real Holandesa de Artes e Ciências. Então, você percebe o tamanho da sua erudição. Em 1908, ele visita os Estados Unidos e ministra aulas ali. Em 1911, ele foi nomeado para o Senado. Então, ele é nomeado senador nos Países Baixos, onde ajudou na construção de várias escolas cristãs sem ajuda financeira do Estado. Então, ele, como senador, estimulava grupos particulares à criação de escolas cristãs confessionais que ensinassem ali teologia reformada, né? A confessionalidade reformada, como os presbiterianos e os reformados fazem em todos os locais onde atua. Bavinck fez isso também. Um dos desafios da época de Bavinck era o liberalismo, que já havia alcançado aí um ápice no seu desenvolvimento teórico. Bavinck lutou contra a tendência subjetivista da doutrina da revelação de um teólogo chamado Schleiermacher. Ele estava profundamente preocupado com o problema do objetivismo e subjetivismo da doutrina da revelação. Ele empregou a doutrina da revelação de Schleiermacher à sua maneira e considerou a Bíblia como padrão objetivo de seu trabalho teológico. Então, os liberais, uma vez que eles desconsideraram as Escrituras, eles começaram a defender formas de inspiração das Escrituras que são liberais e que nós não aceitamos até hoje. E Bavinck, ele viveu aí essa realidade de defender a ortodoxia, de defender uma posição conservadora com relação às Escrituras, afirmando que os milagres de Cristo realmente aconteceram, que tudo o que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Bavinck, ele enfatizou a importância da igreja como uma forma de gerar consciência e experiências cristãs. Então, esse é um resumo aí da vida de Bavinck, filho de pastor, se tornou pastor, se juntou a movimentos de separação da igreja por causa de liberalismo, foi professor universitário, né, defendeu perspectiva cristã conservadora na universidade, se tornou senador, né, foi substituto do primeiro-ministro da Holanda. Então era alguém que estava envolvido na igreja, na vida teológica, né, na academia, na escola, mas também na política, o que foi feito também por Abraham Kuyper. As pessoas associam bastante a postura de Bavinck com a postura de Abraham Kuyper, ainda que Bavinck tenha se aprofundado mais em alguns temas teológicos e escrito livros mais densos, mais profundos teologicamente. A gente vai comentar no próximo vídeo sobre esses livros, sobre as obras de Hermann Bavinck, como uma forma de você ser introduzido a esse estudo do Hermann Bavinck, especialmente o livro Certeza da Fé, que nós temos estudado no projeto Sementes de Fé. Deus te abençoe, forte abraço. Pensei que só